bem, pessoal? Estamos ao vivo, começando o Desperta ICL hoje, quarta-feira, 16 de agosto, é isso, né? 16 de agosto, 7h01 da manhã. Muito obrigado a todo mundo que está chegando por aí. Este programa é transmitido em todas as redes do ICL Notícias, também no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore, e também estamos ao vivo na nossa rede. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha ao vivo pela televisão e pelo rádio, pela TVT, pela TV Querimurê e também pela Rádio Brasil Atual. TVT, para quem não sabe, São Paulo e Grande São Paulo, Rádio Brasil Atual em São Paulo e Grande São Paulo também, e TV Querimurê na Bahia. Muito bom dia, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Já vi que tem uma galera chegando no nosso chat. Aliás, ontem de novo nós batemos uma audiência incrível. Ontem eu não acompanhei a audiência durante o programa. Eu gosto de acompanhar a audiência, já expliquei para todo mundo aqui, né? Por que é importante ter audiência, aliás, por que é importante que vocês compartilhem este programa, porque se a gente não tem audiência, as coisas que a gente fala aqui não tem impacto. E no jornalismo, se a coisa não tem impacto, o jornalismo não serve para nada, né, gente? Não adianta fazer jornalismo, a gente trabalhar aqui, levantar cedo, produzir o programa para vocês, fazer reportagem, colocar o trabalho de colegas no ar aqui também, se no fim das contas ninguém se importa. E a verdade é que tem muita gente se importando com o que acontece neste programa. Ontem batemos mais de 17 mil pessoas assistindo o programa ao vivo. Isso é aquela contagem de ao vivo que tem nas redes sociais, né? Então a gente soma aí na nossa contagem todos os canais de YouTube onde a gente transmite e também os canais nas outras redes. Tem muita gente que nos acompanha no Twitter, na Twitch, no Instagram e também no Facebook. Isso que a gente não está nem contando ainda não estamos medindo, não conseguimos ainda organizar esses dados, a audiência da televisão aberta, onde nós estamos, na Bahia e em São Paulo, e também na Rádio Brasil Atual. Então tem aí milhares de pessoas acompanhando este programa, o que é maravilhoso. Cada vez mais gente me manda mensagens falando que acorda cedo, coloca no programa. Eu sempre falo por aqui, se você não consegue assistir, pode colocar na televisão também, para quem não sabe, né? O YouTube, você pode baixar o YouTube e colocar na televisão, assistir como se fosse de fato um programa de TV. Aliás, a gente está fazendo aqui no ICL, todos os programas da manhã agora estão sendo transmitidos num único link. Então, quando terminar aqui, vocês fiquem por aí, que depois tem ICL Notícias primeira edição, e aí tem continuidade de todos os programas que são transmitidos aqui pelo ICL. O programa da Gabi Varela, que vem logo depois, e depois a Débora Maganha e o André Campedelli falando de mercado, tá? Então, passem amanhã todo com a gente aqui. Muito obrigado. Agora, quem não consegue nos assistir, pode nos ouvir como se fosse o bom e velho radinho, né? Deixa o celular num cantinho ali, vai escutando o programa e, na medida do possível, a gente vai também fazendo a descrição das coisas que estamos falando aqui, porque mostramos na nossa tela maravilhosa. Aliás, hoje eu não acionei a minha caneta mágica aqui, né? Muita gente gosta da minha caneta. Muita gente, aliás, gostou muito da aspa que eu fiz na foto do Lema ontem, né? Aquela foto clássica dos ex-controladores, né? Das americanas. Eu fiz uma aspa na foto ontem. Eu sempre falo, sempre que aparece foto de algumas pessoas aqui, a criança interior, o Leandrinho, ele fala, desenha uma careta, né? Eu não fiz isso ainda, mas uma hora vai acontecer. Uma hora a gente vai desenhar uma careta na cara de alguém. Tem que esperar a cara de alguém que a gente possa desenhar a careta, né? Fazer aquela coisa que a gente fazia na escola, né? Eu não sei se vocês faziam, eu fazia, né? Fazer linguinha, fazer aquela coisa toda. Guampinha, oclinho, né? Fazia muito oclinho redondinho do John Lennon. Galera, quem tá chegando por aí vai dando seu bom dia no nosso chat também. Sempre rola uma conversa bacana no chat, então seja uma pessoa legal, né? Não xingue o coleguinha, não pode bater, não pode brigar, não pode xingar. Essa é a regra da nossa escolinha aqui, né? Não pode dar tapa no coleguinha, não pode xingar o coleguinha. Mas o nosso chat é muito civilizado, a nossa comunidade é maravilhosa. Então sigam a conversa também, você pode acompanhar o programa e seguir a conversa com todo mundo que já está pelo chat por aí. Mandem mensagens também dizendo de onde vocês estão assistindo este programa. É sempre muito legal ver que tem muita gente que assiste o programa de várias cidades do Brasil e também de fora do Brasil. O fuso horário também ajuda muito, né? Por um lado, tem gente que não acorda tão cedo para ver o programa aqui no Brasil, mas sempre lembrando, se você não acorda às 7 horas, o que é uma pena, porque tem que acordar às 7 horas para ver o programa ao vivo, mas se você não acorda às 7 horas, claro que você pode começar a assistir o programa depois. O YouTube tem essa grande facilidade, você clica lá, o programa tá rolando, você acordou lá às 7h30, 7h40, 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 sei lá, você pega a barrinha, rola para trás,
para ver o que rolou no programa antes e assiste como se fosse ao vivo, e muita gente, claro, assiste o programa depois que o programa já foi ao ar, lembrando que o link fica sempre gravado, guardadinho aí no canal do ICL, então é só chegar para assistir, tá bom? Ó, vamos lá que temos muita notícia hoje. Eu decidi trazer um tema, hoje a gente tem coisa quente aí também, tá, gente? Não pensem que o Brasil parou, porque o Brasil não para. A gente tem, possivelmente hoje, depoimento na Polícia Federal do Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato. Há boatos que estão correndo por aí, apuração jornalística também de colegas, o famoso off the record, dando conta de que o Delgatti vai, de fato, hoje selar a sua delação premiada, né? A princípio, tem que ver o que o Delgatti traz e se ele tem provas para isso. A delação, ela não é prova, ela é meio de prova, né? Houve uma alteração, inclusive, em 2019 em relação à lei da delação premiada. Então, a delação por si, você falar alguma coisa, não tem valor de prova, sozinho, aquilo sozinho. Mas lembramos que a gente já fez a cobertura aqui quando o Delgatti foi preso novamente, nesse caso da Carla Zambelli, e o Delgatti já trouxe vários indícios de que muita coisa que ele falou confere, né? Reunião com o Bolsonaro, a própria Zambelli confirmou, né? Pagamento de assessores da Zambelli para o Bolsonaro, isso está confirmado também, os depósitos vieram à tona, né? 13 mil reais a princípio, é o que se sabe até agora, então a gente tem que esperar aí, ver o que o Delgatti vai falar. E o Delgatti também é esperado, possivelmente, na CPI dos atos golpistas, não hoje, mas talvez amanhã. Ele estava na pauta, aliás, se o pessoal da produção souber isso ou puder dar uma checada pra gente aí, o pessoal que está produzindo o ICL Notícias primeira edição em São Paulo deve estar com isso mais na ponta, né? Então, se puder mandar pra gente aí, para saber se o Delgatti de fato está marcado o seu depoimento para a CPI dos atos golpistas amanhã. Queria, antes de mais nada, mandar um abraço pro colega da Reuters, fotógrafo, que foi ontem quase praticamente coagido, né? Lá na CPI dos atos golpistas, o Adriano Machado, fotógrafo da Reuters, que estava no dia do 8 de janeiro, conseguiu entrar nos prédios e fez o seu trabalho lá, né? E aí o pessoalzinho lá, bolsonarista, essa galera toda, achou por bem chamar o cara para tentar coagi-lo, porque, vocês sabem, eles estão tentando criar uma versão fantasiosa, né? Ontem o próprio Magno Malta falou isso, uma versão fantasiosa que o próprio Adriano Machado é parte dessa grande conspiração do PT que inventou aquela invasão do 8 de janeiro, que colocou infiltrados, que deixou a galera quebrar tudo lá, né? Para fazer de conta que teve uma tentativa de golpe de Estado, e o colega fotógrafo, fotojornalista, seria parte dessa grande conspiração, teria sido pago por alguém misterioso para ir lá fotografar aquilo e depois ter um documentário sobre o negócio. Obviamente deram com os burros na água, foi uma vergonha o que aconteceu ontem, tentando pressionar um jornalista. Muita gente ficou impressionada ali, né, porque um fotojornalista, né, um repórter fotográfico, um fotógrafo, estava no momento de um acontecimento histórico, registrando o acontecimento histórico. É incrível, né? Eu sei que tem gente ali na Câmara, eu sei, né? Eu sei que tem gente ali no Senado que nunca trabalhou, isso eu sei, né? Então o pessoal estranha quando vê alguém trabalhando. É estranho, né? Você vê alguém e fala, nossa, o que você está fazendo com essa máquina fotográfica fotografando um acontecimento? Aí o cara tem que falar, olha, senhor, o nome disso é trabalho, né? Trabalho, sabe, boleto? Tem que pagar boleto. Magno Malta, o senhor que está aí pendurado aí faz 1 milhão de anos, né? Sabe trabalho, Magno Malta? Sabe trabalho? Então, pois é trabalho o nome disso. O cara tava lá, né? Sorte a dele e competência dele que ele conseguiu entrar no momento histórico, né? Eu fico imaginando esses corajosos da CPI tendo que cobrir manifestação, né? Tendo que entrar em zona conflagrada, tendo que cobrir operação da polícia, tendo que ir para a zona de guerra, como vários colegas meus já foram, né? Inclusive, tem um colega jornalista, o Andrei Neto, que é o publisher, diretor do site chamado Headline, que foi sequestrado, inclusive, numa guerra, que foi cobrir, né? Na época, na queda do Gaddafi, né? Ficou desaparecido uma semana. Será que o Magno Malta teria coragem de entrar numa zona dessas para fazer uma cobertura de guerra? Hein?
E se tivesse lá, ele ia falar que o repórter está sendo pago para fazer de conta que está acontecendo uma guerra? Será que é isso que o Magno Malta faria? Não duvido, né? Então, senhor Malta, é trabalho, né? A pessoa tem um trabalho, o trabalho dela é tirar foto, basicamente. Eu sei que é estranho para pessoas como o senhor olhar e falar, nossa, que coisa esquisita, o que é esse objeto na sua mão? Ah, não entendi. Pois é, trabalho, né? Tentaram coagir o cara, não deu certo. Foi muito bem o colega. E depois, claro, a CPI, essa galera toda, saiu da CPI, esvaziou a sala, né? Ficaram lá só os parlamentares sérios que tinham que ali, de algum modo, tocar a CPI até o final. Então, não deu certo a tentativa de ontem, a tentativa era de algum modo coagi-lo, né? Fazer com que ele tivesse alguma contradição ou de algum modo chegasse lá e falasse, porque, veja bem, quando ele é fotografado lá dentro, o próprio jornalista, fazendo um telefonema, espalharam a ideia de que estava ligando para quem? Para o Lula, né? Para o Che Guevara, né? Para o Mao Tse Tung, sei lá para quem, né? Para o Foro de São Paulo, né? Tava ligando para todo mundo. O cara tava ligando para o editor dele na agência Reuters, que é basicamente o que a gente faz quando está trabalhando num lugar desses, né? Olha, tô aqui, a coisa tá feia, foi ameaçado lá dentro, inclusive, né? Os manifestantes pacíficos ameaçaram de jogá-lo do terceiro andar do prédio, né? Inclusive, mas sobre isso os parlamentares da extrema-direita brasileira aí não se preocuparam, não é uma grande preocupação. Ninguém pensou em chamar jornalistas, por exemplo, né? Por exemplo, que ficaram o tempo todo em acampamentos para lá e para cá com autorização dos amotinados, né? De lugares como, por exemplo, a Jovem Pan. Esses tinham autorização para entrar. Esses sim eram considerados parceiros da galera ali, né? E não estou dizendo que tem que chamar, não. Eu acho que não tem que chamar jornalista para esse tipo de coisa, mas não tem que chamar é mesmo. A pessoa está lá trabalhando. Não tem que chamar nem o da Jovem Pan, nem o da Reuters, nem o de ninguém, né? O da Jovem Pan se conseguiu acesso lá, porque os manifestantes viam a Jovem Pan como a broderagem, né? O canal que ia transmitir a revolução deles, né? O golpe deles. Bom, sorte do jornalista que conseguiu isso, né? Se não cometeu nenhum crime, não estava cometendo nenhum crime, não tem que chamar para a CPI. Deram com os burros na água. O grande pavor da CPI agora, essa semana, claro, é o depoimento do Walter Delgatti. Jimmy, assim que você puder, dá uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo ver no zap aqui, se o pessoal sabe se o Delgatti vai... Tá marcado para amanhã, porque tá um pouco confuso isso, gente. Era para ser na semana passada. Deve ouvir o hacker... a PF vai ouvir o hacker hoje, né? Mas eu não sei se tá confirmado para quinta-feira. Porque na semana passada a Elisiane Gama, que é a relatora da CPI, teve um problema familiar. Se eu não me engano, morreu um familiar da Elisiane Gama e a sessão foi suspensa, né? Que seria a sessão onde ouviria o Walter Delgatti. Vamos ver se essa semana isso acontece, possivelmente na quinta-feira, ainda não está bem claro. Gente, antes de mais nada, um alerta para quem mora na região sul, novo ciclone extratropical no sul, esse inverno está sendo bem complicado em relação a isso, né? Então, previsão é de que o fenômeno meteorológico se forme na sexta-feira. Expectativa de rajadas de vento de até 80 km por hora e tempo fechado no sábado e no domingo, principalmente na região sul. Então, quem mora na região sul, fica ligado. Eu sempre falo para quem mora em zonas rurais, né? Na medida do possível, tentar organizar as coisas, porque geralmente quando bate em zonas rurais, que são mais descampadas, a tragédia acaba sendo maior. Então, fiquem ligados também com os animais, né? Dá para manejar os animais, guardar os bichinhos, aquela coisa toda, né? Organizar o carro, onde é que vai botar e tal. Fiquem ligados, cada vez mais a gente tem que ficar ligado nisso por conta da emergência climática, né? Isso tem acontecido esse inverno, então é um inverno bastante atípico, inclusive, né? Ontem tivemos um apagão no Brasil, né? Inclusive foi durante o ICL Notícias primeira edição, né? Eu tava acompanhando o programa, a audiência tava bombando e de repente, pum, foi lá para baixo. E aí ninguém sabia o que aconteceu e aí descobriu-se que em vários estados do Brasil a luz caiu ao mesmo tempo. E a falha afetou 26 unidades da federação, ou seja, basicamente o Brasil todo, afeta o Roraima. O ministro de Minas e Energia disse que vai pedir à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência que investiguem se houve ação humana, porque não está claro o que aconteceu ontem ainda.
O apagão afetou todas as unidades da federação, exceto Roraima. E segundo a ONS, o Ministério de Minas e Energia, uma falha aconteceu no sistema interligado às 8h31 da manhã. Em entrevista ontem de manhã, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele afirmou que o apagão foi causado por uma sobrecarga no Ceará e também citou um outro evento, né? Então teve uma sobrecarga, o que a ANS consegue medir rapidamente ali, né? Saber onde foi, o sistema nesse ponto ele é bastante eficiente, né? Mas é estranho que até agora não se saiba exatamente o que é este outro evento. Não é comum, quem já viveu apagão no Brasil sabe, né? E já vivemos vários apagões no Brasil, inclusive, por falta de energia, de fato, que não é o caso desse, né? O ministro ressaltou ontem que o Brasil não corre risco de problema energético nos próximos tempos, então não foi isso. Agora, esse outro evento ainda é um evento misterioso. Ontem, durante a entrevista, o ministro, inclusive, citou, né, que no ano passado teve gente que explodiu, que cerrou torres de energia como parte do grande plano de tentar destruir as eleições e fazer com que o Lula não assumisse. Isso aconteceu de fato, né? Pessoas em vários lugares do Brasil que sabotaram torres de energia para ter apagão de energia em alguns lugares. Isso vem na esteira da tentativa de explodir caminhão de combustível em Brasília, da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e o que culminou no 8 de janeiro. Isso tudo faz parte do contexto do ano passado. O ministro citou isso ontem, mas esse outro evento ficou no ar, né? O ministro não disse o que era, aparentemente não se sabe exatamente o que aconteceu, o que é estranhíssimo, né? Porque geralmente quando tem apagão no Brasil, a gente sabe imediatamente o que aconteceu. O ministro informou que vai pedir à Polícia Federal e à ABIN que investiguem se o apagão pode ter sido causado por causa humana. E aí não sabemos exatamente que causa, né? Falou ontem o ministro que um dos eventos já apontados pelo operador nacional do sistema aconteceu no Nordeste, mais precisamente na região do Ceará. O outro evento possível não está detectado. Foi um fato que causou interrupção nas regiões do Nordeste e Norte do Brasil por uma contingência planejada da ONS que minimizou a carga nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para que não houvesse interrupção total dessas regiões. Por se tratar de um setor altamente sensível, disse o ministro, além de determinar as apurações devidas dentro da ONS e da ANEEL, estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhada à Polícia Federal um pedido de instauração de inquérito policial para que se apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu, disse ontem o ministro. Então esperamos para ver se teve algo mais, né, ou se foi uma falha pontual no sistema. Muita gente falou ontem em relação à privatização da Eletrobras, né, fez uma ligação direta em relação a isso, inclusive a primeira-ministra, tipo isso às vezes, né? A primeira-dama Janja foi às redes sociais, né? Eu acho muito engraçado quando se fala isso, né? Parece que a pessoa pegou um busão e foi até as redes sociais. Foi às redes sociais e fez ali uma inferência em relação à privatização da Eletrobras, né? Privatizou, então tá aí. Gente, vamos lá. Não tá claro que tem relação com isso, tá? Mas, importante lembrar, vamos lembrar de uma coisa importante. Quando a Eletrobras foi privatizada, imediatamente a própria empresa falou em demissão, entre demissões e plano de demissão voluntária, de 1.500 a 4.000 funcionários. Não sabemos ainda em que pé anda isso, muita gente já foi demitida ou saiu, então era para ter uma demissão total até o final do semestre agora. Eu procurei o número, não encontrei de fato o que foi realizado até agora e quais são os planos futuros de 1.500 a 4.000 funcionários. Há que se investigar se isso tem relação também com falta de mão de obra, de fato. Isso está em aberto, tá bom? Agora, ainda não há uma relação direta porque privatizou, caiu a luz. Calma lá também, vamos olhar as coisas com calma. Bom ter privatizado, obviamente a gente viu que não foi para o Brasil no geral, a gente já tratou desse tema aqui 1 milhão de vezes, né? Falando da tentativa do grupo do Lehman, que é o mesmo controlador das Americanas, de controlar a Eletrobras. Por um acaso ou não, ontem, 40 minutos antes de cair a luz, eu anunciei aqui inclusive que o presidente da Eletrobras tinha pedido o boné, pediu para sair, era um cara que tinha sido indicado pelo grupo 3G Capital, do senhor Jorge Paulo Lehmann, tá bom? Não sabemos se uma coisa tem relação com outra, possivelmente não, mas isso tudo está em aberto porque essa segunda causa ainda não foi identificada.
Então, tudo a ver como as coisas caminham, tá bom? Pode ter relação com falta de mão de obra, com excesso de carga de trabalho para as pessoas que ficaram. Se você manda 1.500 pessoas embora de uma empresa, não é que falta não vai fazer, né? Isso é óbvio. Mas sabemos como funciona a privatização. Primeira coisa que você faz, isso eu aprendi inclusive com o Edu Moreira, primeira coisa que você faz quando você privatiza uma empresa, a pessoa que comprou, o grupo que comprou, vai lá, a primeira coisa que faz é demitir gente, porque isso interfere diretamente no balanço, né? Cada pessoa que você demite, o seu balanço melhora automaticamente. Então você vai lá, primeira coisa, demissão em massa. Pum, 1.500 pessoas na rua. 2.000, 3.000, 4.000, como chegou a se anunciar no caso da Eletrobras. Isso aí, vocês podem ter certeza, no final do ano agora, o balanço da Petrobras vai estar ótimo, né? Claro, você vai lá, você demite um monte de gente e você fecha lugares físicos que você pode fechar. Isso, imediatamente, você dá uma injeção de adrenalina na empresa em termos de mercado. É bom para o Brasil, para o nosso futuro? É evidente que não parece ser, né? E já falamos sobre isso a exaustão aqui. Vamos ver como anda a apuração da Polícia Federal. Lula e Biden têm telefonema nesta quarta-feira para tratar de programação da Assembleia Geral da ONU. A ligação deve servir para combinar encontro bilateral entre os chefes de Estado. A agenda deverá ocorrer em paralelo aos compromissos da Assembleia da ONU em setembro nos Estados Unidos. Saiu ontem, no final do dia, a pesquisa Quest. A aprovação de Lula sobe para 42%, reprovação é de 24%. Após 7 meses e meio de mandato, o governo do presidente Lula tem 42% de aprovação e 24% de reprovação, ou seja, quase o dobro da aprovação em relação à reprovação, né? Isso aqui publicado na Folha, é a pesquisa Quest, que acaba sendo republicada em vários lugares, né? Recebi ela ontem, pouco antes de dormir, e aí acabou que os jornais todos já publicaram, né? Então, 42% de aprovação e 24% de reprovação, enquanto 29% das pessoas consideram a gestão do Lula regular. Então, a gente costuma fazer o seguinte com todos os presentes, não é só com o Lula, né? Pra vocês terem uma noção de como funciona a divulgação dessas coisas. Isso aqui, então, entre regular, bom e ótimo, né? O aprovação, geralmente, nas pesquisas, eu não sei como a Quest lida com essas palavras, mas geralmente pesquisa de aprovação você fala regular, bom e ótimo. Então, entre regular, bom e ótimo, temos que somar aí 42 com 29. Então, dá 40, 50, 60, 71%, 71%, se não estou enganado. As pessoas que fazem conta aí no nosso chat são mais competentes do que eu, mas é isso, né? 4, 5, 6, 7, né? 7, 9, 42, tá certo, né? Isso, 41, 71. 71% entre regular, bom e ótimo, tá? Então, 42 aprovam, legal, aprovado. E 29% acha regular. Regular é o mais ou menos, né? Então, muitas vezes, quando se divulga esse tipo de pesquisa, vocês podem olhar na imprensa, não estou inventando isso aqui agora não, né? Se fala entre o que é o nível entre regular, bom e ótimo, 71%. Então, 71% das pessoas hoje no Brasil, segundo a pesquisa da Quest, não reprovam, né? Não acham que o governo é um governo reprovável, meu Deus, queremos mudar. Isso aqui é importante em termos políticos também, né? Porque governo impopular geralmente é um governo que não dá certo, eventualmente é um governo que cai, né? Vimos isso acontecer com Collor e com Dilma por motivos diferentes, mas quando você fica impopular, a chance de cair é alta, né? Não é o caso aqui. É o que relata a pesquisa Quest, que ouviu 2.029 pessoas entre 10 e 14 de agosto, a margem de erro é 2,2 pontos percentuais. Os resultados mostram uma melhora na popularidade do governo Lula, que havia registrado em junho uma avaliação positiva de 37 e negativa de 27, então subiu de 3,7 para 4,2 a positiva. Outros 32% consideravam regular e 4% não souberam responder. Eu sempre fico perguntando quem são essas pessoas, né? Os 4%. Como assim você não sabe responder? A pessoa está em Nárnia, né? Está em Marte. Então é isso, a pesquisa publicada hoje em vários meios de comunicação aí da Quest mostrando como anda o humor da população em relação ao governo Lula. Gente, ontem teve a CPI do MST, que está indo para os seus estertores, né? Está acabando a CPI do MST, um grande circo que foi a CPI do MST, e foi ouvido o João Pedro Stedley, que é
o líder histórico do MST, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, já entrevistei o Stedley, inclusive, alguns anos atrás, se não me engano, em 2018, 2019, um cara que sabe tudo, é um cara que, além da história dele de luta, é um intelectual, o Stedley é um intelectual, ele vai conversar com você sobre Marx, sobre economia, sobre reforma agrária na França, na Alemanha, na China. É um cara que, se você sentar com o Stedley, é difícil você não aprender 1 milhão de coisas na conversa, né? Inclusive um cara mais inteligente, mais preparado do que todos os editorialistas e donos de jornal que tentaram destruir a reputação dele nas últimas décadas, tá? Isso cada vez mais provado, né? O Stedley é um cara low profile, que tá ali, não fica fazendo muito marketing de si próprio, mas aqui a gente vai fazer então marketing pro Stedley porque o cara é bom mesmo, tá? E aí os caras acharam que iam dar um banho no Stedley e foram engolidos pelo Stedley ontem. Assim, mas não teve nem graça, né? O Ricardo Salles, que é o cara que tá fazendo o circo ali, né? O grande palhaço desse circo, que não é bobo nem nada, é um cara inteligente também, é um cara preparado, mas claramente ali o Stedley foi um gentleman com o Salles, porque em determinados momentos, né? O Salles chamou 3, 4 pessoas lá, ex-assentados, para falar como o MST era horrível, aquela coisa toda, né? E o Stedley falou, olha, nós temos 500 mil pessoas assentadas no Brasil, então para você ter uma margem aqui segura, né? Você teria que chamar 1% dos assentados para falar aqui. 5 mil pessoas, você chamou 3. Fica difícil, né? No exemplo anedótico, né? Você vai lá e leva o exemplo anedótico. Aliás, as pessoas que apareceram ali falando do MST, várias delas foram lá contar mentiras, né? Inclusive o filho de uma delas foi às redes sociais depois, falando que a própria mãe estava mentindo em relação a coisas que contou ali. Que sequestraram o filho, que teve uma senhora que eu fiquei olhando um dia, ela ficou 15 minutos tentando chorar, juro por Deus. Não conseguiu, contando uma história terrível, que invadiram a casa, que sequestraram o filho dela, que não sei o que, ela ficou 15 minutos tentando chorar, não sei, uma lágrima da pessoa, tá? Então assim, como o Stedley falou, há problemas em movimentos sociais, em todos, há problemas na política, inclusive o senhor Ricardo Salles é um deles, né? Mas a gente não vai tomar toda a política como sendo um bando de Ricardo Salleses, né? Então é assim que funciona. E aí o Stedley ontem deu uma surra, né, em todo mundo lá, e para além de tudo deu uma aula, né? Tem um vídeo curtinho aí, o Jimmy, o vídeo do Stedley, a gente separou, o vídeo que ele fala da reforma agrária, acho que tem, né? Vamos rodar aí rapidinho? Bora lá. Uma questão pontual. Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Brasil? Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária, no outro dia desaparece o MST. Então, na China, eles fizeram uma reforma agrária em 49, de 49 a 52. Foi muito drástica, eles distribuíram terra para todo mundo. Um vídeo recortado pelo pessoal da mídia ninja, né? A gente tem que sempre entender o motivo da pergunta, né? O motivo da pergunta é, senhor Stedley, tem um movimento parecido com o MST na China? Qual o objetivo da pergunta de um cara que faz esse tipo de pergunta? Como era o cidadão aqui, eu não vou nem falar o nome porque este programa não dá palco, né? O objetivo da pergunta era falar o seguinte, não tem MST na China porque a China é uma ditadura que vai reprimir, que vai matar todo mundo. Esse era o objetivo. Resposta do Stedley é maravilhosa. Tem um movimento parecido com o MST na China? Não tem, porque lá eles fizeram a reforma agrária. E depois ele fala, inclusive, na continuidade da pergunta, se vocês querem acabar com o MST, façam a reforma agrária. Né? Teve reforma agrária na Alemanha. Na Alemanha teve 3 até, se eu não me engano, desde o final do século XIX. Teve reforma agrária na Itália, depois da unificação italiana. Teve reforma agrária na França, né? Só o Brasil é sempre aquele país que só no Brasil, né? Só no Brasil não tem isso, só no Brasil é assim. Só no Brasil o juro tem que ser 13,25, só no Brasil. Só no Brasil não pode ter reforma agrária, só no Brasil, né? Aquela coisa que é um país realmente curioso nesse ponto, né? Então assim, eu sugiro, para quem não assistiu, eu sei que ver CPI é um negócio chato, eu não tô aqui dizendo para ninguém ver uma série do Netflix, né? Então não é uma coisa emocionante, eu sei. Mas façam o que eu fiz ontem. Vocês podem pular as perguntas, né, desse bando, dessa corja que montou essa CPI fake aí, se desejarem. Ou não também, assistam. Peguem o vídeo, foi transmitido pelo ICL, aliás, ontem o vídeo da CPI do MST tá no canal do ICL. Assistam,
o Stedley. Não só pelo fato dessas fechadas que ele deu, né? Nesses lacradores com voto, né? Não só por isso. Assistam para aprender. Tem muita coisa para aprender, gente, mesmo assim. É uma aula sobre marxismo, sobre reforma agrária, sobre distribuição de terra, sobre combate à miséria, sobre organização fundiária, assim, ó, tem muita coisa realmente, assim, é uma masterclass. O Ricardo Salles, muito obrigado. Aliás, lembrei ontem, né, que o Ricardo Salles, né, esses caras que se julgam intelectuais, porque eles ouviram o Stedley ontem, assim, vamos ouvir o cara aí que vai chegar aí com uma enxada, né, e com uma palha na boca, assim, falando tudo errado, que não sabe das coisas, né? Primeiro que o Stedley, como eu já falei, assim, é intelectual muito maior do que todos os editorialistas e todos os donos de jornal que tentaram destruir a reputação dele nas últimas décadas. Isso já está posto, isso já é evidente. É só você ver o Stedley falando por 20 minutos, não precisa mais do que isso. Segundo, que para ser maior que o Ricardo Salles não precisa muito. Eu publiquei isso aqui em 2019, se não me engano. Fevereiro de 2019. O governo Bolsonaro tinha recém começado, o Ricardo Salles era ministro do Meio Ambiente ainda. Depois saiu, né? O Ricardo Salles, gente, ele mentiu que estudou em Yale. Então, assim, é com esse... Sabe, Yale? Ontem o pessoal brincou no Twitter que ele não mentiu que estudou em Harvard, né? Nem em outro lugar, porque seria muito difícil de falar a palavra. Aí ele pegou a faculdade que era mais fácil falar, né? A universidade. Yale. Yale qualquer pessoa pode falar, né? Yale. O cara mentiu. O Salles, ele apareceu na imprensa, publicou artigo na Folha, deu entrevista no Roda Viva, foi citado em vários jornais como mestre em não sei o quê pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que é uma das 10 universidades mais reconhecidas, né, do mundo. E aí, eu descobri na época que era mentira, que ele não estudou lá não. Eu entrei em contato com a Universidade de Yale, mandei um e-mail, altas tecnologias, mandei e-mail para Yale, e falei, senhor Yale, bom dia. Esse cidadão aqui estudou aí, fez esse mestrado aqui, tal, não sei o quê, resposta da Yale, não encontramos registro desse cidadão nas nossas fileiras. E forçamos o Ricardo Salles, na época, a admitir que era mentira. Olha aqui, ó. Atualização da newsletter, lá no rodapé, depois que o texto saiu, né, isso aqui é de 2019, a atualização, o Ricardo Salles admitiu que não estudou em Yale. Em seu Twitter, ele disse que a informação de 2012 foi veiculada erroneamente. Gente, essa informação foi veiculada até o dia em que eu publiquei esse texto. Ele deu entrevista no Roda Viva, o Roda Viva apresentou ele como mestre em Yale, ele não desmentiu o negócio ao vivo. Assinou texto na Folha, nunca desmentiu, jamais. Segundo ele, foi um equívoco da assessoria. Ou seja, para além de tudo, o Ricardo Salles é um homem muito corajoso, né? Segura essa bomba aí, ô Salles. Botou na do assessor, foi um assessor aí. Ou seja, um assessor inventou, tirou do nada. Vamos colocar aqui. Estudou em Yale, aleatório, né? Estudou, sei lá onde, na USP, estudou na Sorbonne. Vamos inventar aqui um negócio aleatório, um assessor inventa isso. Você assina texto na Folha com essa biografia, nunca desmente, dá entrevista no Roda Viva, ao vivo, sai o texto lá no começo. Ricardo Salles é mestre em não sei o que pela Universidade de Yale, o senhor não desmente, então assim, ó, que moral esse assessor, hein, ô Salles? Tá cheio de moral esse assessor, né? O cara inventou um negócio que você estudou em qualquer lugar, então assim, ó, não é você que vai debater com o Stedley, meu camarada, né? Você é fraco demais, Salles, tá bom? Tem pompa, se organizou ali e tal. Quando o Stedley, aliás, falou que não dava para usar exemplo anedótico, né? Chamar meia dúzia de pessoas lá, chamar só as pessoas que falaram mal do MST, achar que aquilo é MST. O Salles falou que o debate não podia ser interditado por causa da estatística. Não pode. Não vamos interditar o debate aqui por causa da estatística. Não, mas eu estou te falando que tem 500 mil assentados. Você ouviu 3. Os 3 que você escolheu, né? Aquela senhorinha ali, aquele lá e aquele cara lá. Não vamos inviabilizar o debate por causa da estatística. É fantástico, né? É incrível. É incrível. Salles, você não estudou em Yale, tá? Isso é mentira. Você mentiu pra todo mundo. Fez currículo com isso aqui.
chegou para dar entrevista no Roda Viva com esse currículo aqui, né? Tivesse falado que tinha estudado na Universidade de Cacimbinha do Sul, talvez não teria chegado a dar as entrevistas e assinar artigo que assinou, né? Você assinou artigo na Folha porque você era mestre em Yale, e não era. Ah, que paciência que a gente tem que ter com essa gente, né? Pelo amor de Deus. Olha, não tem mais vídeo do MST, a gente separou? Não, né, Jimmy? Eu tinha separado só esse, né? Beleza, é só esse. Em segunda instância, o TRE cassou o mandato do vereador de Porto Alegre, Alexandre Bobadra. O vereador, réu por abuso de poder econômico, será afastado do cargo, mas pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral sem efeito suspensivo da sentença. Notícia trazida aqui pelos colegas lá do site Sul 21, que aliás tá por aí, né? Tá lá o Sul 21, tá lá em cima. Na tarde da terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul decidiu pela cassação do mandato de Alexandre Bobadra, do PL, partido do Valdemar da Costa Neto, e do Bolsonaro, vereador de Porto Alegre. Bobadra deve ser afastado do cargo assim que a Câmara Municipal da capital for comunicada oficialmente. Há possibilidade de recurso no Tribunal Superior Eleitoral, porém sem efeito suspensivo do afastamento. Os 4.703 votos obtidos por ele serão considerados anulados e deve haver um recálculo dos coeficientes eleitorais e partidários com mudança da composição da casa. O julgamento teve 5 votos favoráveis à cassação e somente um contrário, do desembargador Caetano Cuervo Lopumo. Em junho de 22, ele já tinha sido cassado pela Justiça Eleitoral. O caso, de novembro de 2020, 8 candidatas a vereadoras de Porto Alegre protocolaram no Ministério Público Estadual uma denúncia contra o PSL, partido pelo qual concorreram. No caso, elas afirmaram que a sigla não repassou para suas candidaturas o valor que constava no site do TSE como tendo sido destinado a elas. O caso foi revelado pelo Sul 21. 2 delas, as únicas do grupo que receberam dinheiro em suas contas, relataram que haviam prometido um valor 10 vezes maior do que o que foi depositado. Naquele momento, os recursos acabaram sendo destinados para a candidatura do Alexandre Bobadra e também do vereador Cláudio Conceição. Isso aqui são as populares laranjas do PSL, né? Esse caso ficou conhecido durante a eleição, né? Não só eleições municipais, mas as eleições de 2018 também. As laranjas do PSL eram candidaturas femininas, que é obrigado a ter por lei. Então o PSL ia lá, registrava, não é só o PSL que faz isso não, tá? Vários partidos fizeram ao longo da história democrática brasileira, mas o PSL ficou mais conhecido em 2018 porque registrava candidaturas femininas, porque era obrigado, só que essas candidaturas na prática não existiam. Tinha R$0, ninguém fazia campanha, nada. Era só para dizer, chegava lá no TSE e falava, ó, a gente tem aqui, cumpriu a cota. Mas pegava a grana e colocava em candidaturas de homens, no geral, tá? Foi isso que aconteceu. Então agora está cassado. Esse cara aqui fez bastante confusão lá em Porto Alegre também, né? Vá com Deus. Caso Trump, interferência nas eleições, suborno e atriz pornô e retenção de documentos secretos. Falou ator pornô, lembrei do Merval Pereira, né? Porque o... Não que o Merval Pereira seja ator pornô, pelo amor de Deus, não fiquem com essa imagem na cabeça, né? Quarta-feira, 7h30 da manhã, 7h39, né? Vamos lá, vamos se organizar. Para aí, respira, reorganiza. É que quando o Alexandre Frota foi eleito, né? Aí teve um programa na Globo News e as pessoas falando, essa eleição teve vários eleitos, né? Pessoas eleitas e tal, não sei o quê. E as pessoas estavam comentando, acho que era o Heraldo Pereira, estava comentando sobre as pessoas que estavam eleitas e o Merval falou, ator pornô, né? Vocês viram esse meme? Já é muito bom. E eles continuam falando e o Merval fala de novo, ator pornô. E aí ficou, né? Virou um meme, né? Então, para quem quiser entender o que está acontecendo com o Trump, ontem a gente anunciou aqui que ele foi indiciado por mais crimes, né? Deve concorrer à eleição do ano que vem, se não for preso. Pode concorrer, inclusive, preso. É uma confusão dos diabos, né? Nos Estados Unidos, essa democracia perfeita, né? É confuso o negócio lá. Para quem quiser entender, então, o G1 fez um resumo sobre o que está acontecendo, né? Ex-presidente dos Estados Unidos já se tornou réu 4 vezes nos últimos 6 meses, penas podem chegar até 20 anos cada. O título é muito bom, né? Interferência nas eleições, que foi o que ele foi indiciado ontem por ter tentado criar votos falsos de delegados no estado da Geórgia, né? Para tentar mudar o resultado da eleição nacional. Suborno à atriz pornô, retenção de documentos secretos, entenda as acusações contra Trump, publicado lá no G1.
Walter Delgatti deve ser interrogado pela PF nesta quarta-feira, já falamos sobre isso no começo do programa. O Frederic Vassef confirmou viagem aos Estados Unidos para comprar o Rolex. Vocês viram esse negócio ontem? O Vassef foi o cara que, segundo a Polícia Federal, foi mandado para os Estados Unidos pelos Bolsonaro para recomprar o Rolex que eles tinham vendido lá de forma ilegal, para devolver esse Rolex, porque o TCU estava mandando devolver, né? O Vassef é esse cara, né? O Vassef é esse cara. Primeiro ele falou que nunca tinha visto Rolex na vida, não sei o que é Rolex. Depois ele soltou uma nota, cara, uma nota muito malandra, cara. O Vassef é um grande personagem, né? Soltou uma nota dizendo o seguinte: nunca vendi Rolex nenhum, não vendi Rolex. Mas ninguém tá falando que você vendeu o Rolex. A Polícia Federal tá dizendo que você foi lá comprar o Rolex. Ah, tá bom, mas eu não vendi o Rolex. Tá bom, mas você tá respondendo um negócio que ninguém perguntou. Então a história escalou de nunca vi Rolex, não sei do que vocês estão falando, para uma nota oficial dele dizendo nunca vendi Rolex nenhum. Aí todo mundo falando, não, mas ninguém tá falando que o senhor vendeu, o senhor tá falando que o senhor foi lá recomprar o negócio para devolver, porque o negócio tava feia a coisa, ia dar problema. Aí ontem ele finalmente admitiu que comprou o Rolex. A entrevista dele é maravilhosa, juro pra vocês, assistam. Tem um trecho que a gente vai mostrar agora, mas ele basicamente fala o seguinte: eu comprei com meu dinheiro, inclusive comprei mais barato do que devia ter pago, porque consegui um abatimento de imposto, porque eu fui lá comprar em cash. Não paguei em cartão de crédito para não pagar IOF, inclusive, ele falou isso, juro pra vocês. Juro por Deus, não tô inventando isso, ele falou isso. E o Brasil me deve esse dinheiro, porque eu fui lá recuperar o Rolex do Brasil. Vamos mostrar um trecho aí, ô Jimmy? Bota o trecho da entrevista do Vassef. Better Call Vassef, vamos lá. Chegou ao meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar. Entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio... Nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Eu, Frederic Vassef, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito, que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o Coronel Cid que falou, olha, Vassef, vai lá, me compra o relógio, traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu. Do meu dinheiro, eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo. Bom, o Vassef, né, diz que prestou... Tá bom aí, Jimmy. A gente pegou esse trecho que não é da Globo News, tá? Isso é uma entrevista coletiva do Vassef. Então assim, ó... Ai, cara, tem que respirar porque é difícil até de explicar. Então assim, ó, o Bolsonaro ganhou um Rolex, tá bom? Vamos fazer assim, vamos explicar assim, ganhou um Rolex. Que não era para ter ficado com o Rolex, porque quem ganhou não foi o Jair, foi o presidente da República. Foi a figura institucional do presidente da República, ou seja, o presente era um presente para o país, tá bom? Presente institucional para o país, que estava sendo representado pela nefasta figura de Jair Bolsonaro. Então não era dele o Rolex, era do país. Eles venderam o Rolex nos Estados Unidos para embolsar o Dindingos. Aí o TCU, depois de reportagem publicada pelo Estado de São Paulo, falou, tem que devolver isso aí, senhor Jair, isso aí não é seu. O senhor está passando a mão no negócio que não é seu. Aí aparece alguém, do nada, que é o Vassef, e decide ele comprar o relógio. Com o dinheiro dele, vejam só, ele a princípio não tem nada a ver com o caso. É a mesma coisa que se você, que está aí do outro lado, decidisse, não, eu vou lá comprar o Rolex com o meu dinheiro. Eu já estou nos Estados Unidos mesmo, estou passeando aqui, vou passar na frente da loja, vou recomprar e vou devolver para o Brasil. Por quê? Porque sim. Porque eu sou louco, porque eu sou qualquer coisa.
Vocês percebem como não faz nenhum sentido? O Vacef apareceu na investigação da Polícia Federal como sendo o cara que foi mandado para os Estados Unidos para comprar o Rolex. E de fato agora ele está admitindo que comprou. Mas ele está dizendo que comprou porque ele quis. E ninguém mandou ele. Ele achou que tinha que comprar. Né? O Vacef, por exemplo, se ele estiver passeando pela Dinamarca, ele vai tentar comprar um manto Tupinambá, que está lá em Copenhague. Vai trazer de volta para o Brasil. Se ele estiver passeando pelo museu, nos museus brasileiros, ele vai comprar o canhão paraguaio, que foi roubado pelo exército brasileiro na Guerra do Paraguai, e vai devolver para Assunção, no Paraguai. É isso, o Vacef ele vai fazer isso. Ele vai comprar as múmias egípcias e vai devolver para o Egito. Né? Ele vai, se o Vacef estiver passeando em Paris, ele vai comprar a Gioconda e vai devolver para a Itália. Fará isso, Vacef. Gente, é inacreditável a cara de pau dessa gente, né? Ai, ai, ai. Bom, tá aí, né? Tem mais vídeo pra hoje, Jimmy? A gente separou mais alguma coisa? Não, né? Não separamos mais nada. Não. Muito bem. Ai, ai. Gente, ó, tem um caso que tá rolando que é esquisitíssimo. Primeira coisa, vamos dar o texto, depois vamos dar o contexto. Primeira notícia, Petrobras aumentou o preço da gasolina e do diesel. Isso foi anunciado ontem. O que diz a Petrobras? Acabamos com a paridade dos preços internacionais com o governo que o governo Temer criou e o governo Bolsonaro manteve. Ou seja, você brasileiro vai parar de pagar gasolina em dólar, porque o seu salário é em dólar? Não, né? Então você para de pagar gasolina em dólar. Até porque a maior parte do combustível que nós consumimos no Brasil é extraído, refinado e vendido aqui. Então não faz sentido nenhum você pagar um preço cheio como se você importasse tudo aquilo. O que é que a Petrobras falou ontem em nota? Eu vou resumir aqui de um jeito mais simples, né? Olha, nós acabamos com a paridade, reduzimos o preço dos combustíveis, mas o dólar está subindo e o preço dos combustíveis lá fora, preço internacional, também segue subindo. Então a gente vai ter que dar um aumento, mantém a gasolina e o diesel ainda mais barato do que estava no ano passado, mas temos que aumentar aqui porque chegamos no limite do que o caixa da Petrobras pode suportar. Então o que a Petrobras está fazendo agora? Tentando buscar um balanço, né, um balanço que mantenha a saúde financeira da empresa e que ao mesmo tempo não faça com que nós paguemos combustível em dólar, apenas para o benefício dos investidores da Petrobras, o que não faz nenhum sentido. Empresa que mais pagou dividendos no mundo no ano passado. No mundo. Dividendos para quem? Para meia dúzia de grandes investidores. Muitos deles investidores internacionais. Então a gente parou de ser otário para ficar passando dinheiro para essa gente. A Petrobras falou, não, a gente vai tentar fazer um balanço. O preço da gasolina e do diesel no Brasil não está mais dolarizado. Então a gente vai segurar aqui. Agora, tem momento que não dá para segurar muito, porque a gente precisa importar também uma parte desse combustível. Então a gente não pode ferrar o caixa da Petrobras. Tem economista liberal reclamando disso. Eu não entendi. Eles queriam que segurasse o preço lá embaixo, né? Se baixa, reclama. Se aumenta, reclama. Tá? Nasceu para reclamar a pessoa, né? Aí começou um papo estranho para lá e para cá, que é o seguinte, tá faltando diesel no Brasil. Eu vi isso várias vezes e começou a me chamar a atenção. Eu falei, a CNN principalmente, CNN e Jovem Pan, né? Falta diesel no Brasil, tá faltando diesel no Brasil. Eu fui atrás, gente, mas que falta de diesel no Brasil é essa que só a CNN e a Jovem Pan estão vendo? Não tem fila em posto, não tem caminhoneiro reclamando, não. Onde tá faltando diesel? Aqui, este programa, você sabe, a gente não vai brigar com fato se faltar diesel no Brasil. Amanhã a gente vai amanhecer aqui e falar, tá faltando diesel no Brasil. A questão é que não tá faltando diesel no Brasil coisa nenhuma. Assim, os caras estão passando adiante um lobby dos importadores de combustível para pressionar a Petrobras para voltar a aumentar o preço dos combustíveis. Eu vou repetir aqui, não está faltando diesel no Brasil, não sou eu que estou dizendo. Vamos lá. Primeiro, fui consultar a notícia original da CNN, né? Falta diesel. O que é que vocês entendem, vocês, público? O que é que vocês entendem se eu chegar aqui hoje e falar o seguinte, gente, manchete do dia, tá faltando diesel no Brasil. O que é que a pessoa entende? A pessoa entende, está, se eu for no posto agora, tem o risco de não ter diesel, né? Tem um risco sistêmico, não é que o posto lá de Cacimbinha do Norte, bom, lá pode ir lá, Cacimbinha do Norte, pode ser que tenha um posto que não tem diesel. Bom, isso pode acontecer em qualquer lugar. Aconteceu no ano passado, inclusive, em vários postos, né? Muito por conta da guerra da Ucrânia também, tá? Não é isso. Você entende, se eu chegar aqui de manhã e falar que a manchete de hoje é o seguinte, está faltando diesel no Brasil, o que é que nós vamos entender? Que tem o risco de eu tentar abastecer o meu caminhão, minha caminhonete, e não tem diesel no posto, certo? Isso está acontecendo? Vamos à fonte
original dessas notícias, a fonte grande, né? Porque tem outras fontes, mas a fonte nacional, digamos assim, que é a CNN. Notícia da CNN. Não chega a ser uma falta de abastecimento. Notícia da própria CNN. Quem é que está falando que está faltando diesel no Brasil? Os relatos foram colhidos pela Associação Brasileira de Importadores de Combustível. Não esqueçam desse nome, tá bom? Em consultas informais na semana passada. Ou seja, empresas que importam combustível, que têm que pagar preço em dólar lá fora, estão dizendo para a CNN que, de modo informal, eles fizeram o quê? Eles mandaram um zap para uns donos de posto. Falaram assim, tá faltando? É informal. Assim, então não é nem um dado oficial da própria associação. Consultas informais. Mandou um zap para ver qual é, né? Os entraves na distribuição que não chegam a ser uma falta de abastecimento, notícia da própria CNN. Tá bom? Tá faltando diesel no Brasil? Aí eu começo a ir atrás para entender. 11 de agosto já tinha notícia sobre isso, portanto, semana passada. Jornal O Tempo. Transportadoras confirmam que já está faltando diesel em Minas Gerais. Opa, então tá faltando diesel no Brasil. Tá, de fato, né? Aí eu rodo a matéria. Olha a foto. Vocês estão conseguindo ver essa foto aqui? Dá pra ver, né? Olha aqui, ó. A foto que o jornal O Tempo de Minas Gerais... Vamos de novo. Manchete. Transportadoras confirmam que já está faltando diesel em Minas Gerais. Foto. Uma foto com uma fila imensa de caminhões a perder de vista. O que é que você automaticamente imagina? Isso aqui é uma fila de caminhoneiros tentando abastecer o caminhão. Está faltando diesel no Brasil, certo? É isso? Não. Isso aqui é falso. Isso aqui não é jornalismo. Essa foto não é de uma fila de abastecimento. Legenda da foto. Motoristas de caminhões podem ter dificuldade para abastecer com diesel. Isso aqui não é uma foto de agora sobre falta de diesel em Minas Gerais. Que me desculpe o pessoal que trabalha no Tempo e colocou isso aqui, mas ó, eu não vou nem botar o nome do repórter aqui, porque isso aqui muitas vezes é decisão editorial. Essa foto aqui, sobre essa manchete aqui, é falsa. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Isso aqui é usar a semiótica, que aliás até a semiótica já foi mais refinada, né? É usar a semiótica para enganar as pessoas, porque você bate o olho na manchete, bate o olho na foto e pensa, isso aqui é uma fila de abastecimento. Falso. Pode até ser uma fila de abastecimento, mas não é de agora. Isso aqui é uma foto de arquivo do jornal O Tempo. Tá escrito aqui, ó. Foto de arquivo do jornal O Tempo. Isso aqui é mau jornalismo. E aí, eu vou ao que realmente importa. Quem que está falando aqui sobre falta de combustível? Uma das pessoas que está falando é a Juliana Martins, diretora do Sindicato de Empresas de Transportes de Carga e Logística de Minas Gerais. Ela é a fonte principal dessa matéria. Ela que está falando pelos transportadores, dizendo que está faltando diesel. O que a Juliana Martins disse? Ela diz o seguinte, vamos ao que interessa aqui do lobby desse negócio. Neste cenário atual, as distribuidoras não estão importando porque o produto está chegando muito caro. A diferença do preço está em torno de 80 centavos. É por isso que está faltando produto. Qual a solução? Segundo a doutora Juliana Martins, a única solução seria a Petrobras voltar com o preço de política de paridade de importação e desistir de segurar o valor do combustível. Ou seja, isso aqui é lobby para voltar a dolarizar o combustível. Lobby. Quem é o dono do jornal O Tempo? Vittorio Medioli, um dos donos de uma das maiores transportadoras do Brasil. Obviamente não quer diesel barato, porque não quer competição no mercado. Deixa o diesel mais caro, que só os grandes como ele conseguem suportar o valor do combustível. Primeira coisa. Segunda coisa, essa própria senhora aqui, a senhora Juliana, ela é de uma distribuidora de combustíveis também. Ela é presidenta de uma distribuidora de combustíveis também. Isso aqui é lobby. Eu fui procurar as maiores distribuidoras do Brasil. O Brasil tem 3 grandes distribuidoras que dominam quase 70% do mercado. Raízen, Ipiranga e Vibra, antiga BR Distribuidora. O que diz a Ipiranga sobre... Está faltando diesel no Brasil? Vamos ouvir o que diz a Ipiranga. Ipiranga não enfrenta problema de abastecimento, diz presidente da rede. O que diz a Ipiranga? Negou o problema de abastecimento, não tem problema de suprimentos, não vejo nenhuma indicação que possa ter relação de problema de suprimentos.
O que diz a Vibra, a outra grande distribuidora de combustíveis do Brasil. Vibra diz que não há falta de combustível no país e coloca o diesel russo como alternativa, que é o que o Brasil tem feito, importando diesel russo, como vários países do mundo, aliás, né? Aí eu vou direto para o sindicato FECombustíveis, Sindicato Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes. Afinal de contas, são as pessoas para falar sobre isso, né? Não interessa a opinião do Leandro, vamos lá dizer o que está dizendo, ver o que está dizendo o sindicato. A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes afirma, de acordo com informações apresentadas pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, não há desabastecimento de diesel e gasolina no país. Há uma restrição de entregas que eles explicam abaixo sobre o que está acontecendo, o que não significa falta de produtos para a ponta final da cadeia. Os estoques estão em normalidade. Até o momento, nenhuma distribuidora relatou estar operando abaixo dos estoques mínimos. É mentira. Mentira. Se faltar combustível daqui a 2 horas, passa a ser verdade. Vocês entendem? Não é porque se faltar combustível amanhã vai ser verdade o que aconteceu ontem. O que está se falando é uma mentira. Qual é a grande causa disso? Antes da gente desmanchar a nossa rede aqui, a causa disso é uma das principais, diz aqui o próprio FECombustíveis. O abastecimento no Brasil, em boa medida, hoje é abastecido por quem? Por refinarias privadas, que seguem o preço do mercado internacional. Quais são as refinarias privadas? Refinaria de Mataripe, Clara Camarão e a Ream no Amazonas. Todas elas eram da Petrobras e foram privatizadas no governo do senhor Paulo Guedes. Temos que encerrar a rede? Encerrar e falar da aula de amanhã. Então, gente, vamos deixar claro, isso aqui é falso. O problema é muito mais complexo, enfrentaremos também no futuro outros problemas, porque quem manda nos preços internacionais é a OPEP, e a OPEP está fazendo contenção, está segurando a produção de petróleo para aumentar o preço, então não vai ser fácil para a Petrobras agora. Não caiam nesse lero-lero, tá bom? A gente tem que encerrar a nossa rede agora, rapidinho. Então, quem nos acompanha pela TVT, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Queremurê, muito obrigado, voltamos amanhã. E quem segue com a gente, vamos falar rapidamente então, a gente pode voltar a falar sobre isso amanhã, tá? Mas deu para sacar, né? Isso aqui é lobby de importador, por quê? Pediram livre mercado. A Petrobras, inclusive, deu de graça várias refinarias para essas pessoas. Agora, como eles não têm produção aqui no Brasil, eles têm que importar. Então, o que tá falando? Ah, não, a Petrobras tem que aumentar o preço, senão a gente tem que vender mais caro aqui, porque a gente está comprando gasolina em dólar, diesel em dólar lá fora. Ora, é mercado, meus caros. A Petrobras é concorrente no mesmo mercado que vocês escolheram atuar. Alguém obrigou os caras a comprar refinaria? Você obrigou o fundo Mubdala a comprar refinaria na Bahia? Alguém obrigou? Não. Então você tem que competir no mercado onde você está. Ah, mas eu tenho que importar a preço internacional. Problema seu. Aliás, não deveriam nem ter privatizado essas refinarias, para início de história, né? A Petrobras deveria aumentar a sua capacidade de refino para a gente não ter mais esses problemas. Mas passamos pelo governo da destruição que fez o que fez. Então quem mora em regiões hoje onde o petróleo é vendido por refinarias privadas vai pagar mais caro, tá bom? Gente, rapidamente o programa está acabando. Lembrando que amanhã o Edu vai dar uma super aula. Acesse o link edu1.com.br/desperta. Uma super aula, 5 dicas para você fazer gestão do seu patrimônio. Uma aula de 1 hora ao vivo, grátis, exclusiva, que vai ser ministrada pelo Edu Moreira amanhã no ICL. Então entre no link edu1.com.br/desperta para não perder. Vai ser amanhã às 8 horas da noite. Amanhã eu abro o programa falando mais dessa aula, porque é uma aula de fato imperdível. Hoje o programa foi bastante corrido, tinha muita coisa, não deu muito tempo de falar da aula, mas está dado o recado, amanhã a gente fala de novo, tá bom? Está começando o ICL Notícias, primeira edição. Quem caiu no golpe do tá faltando diesel agora já sabe a explicação, né? Isso é lobby de importador que não quer concorrer no mercado nacional com a Petrobras e quer forçar a Petrobras a aumentar o preço dos combustíveis pra gente, pra todo mundo. Então não cai nessa não, tá? Voltaremos amanhã, vocês fiquem no mesmo link, não se mexam, não fechem a janela, só respirem para não desmaiar igual o Flávio Bolsonaro, porque a Jandira Fegali não tá na sua cozinha da sua casa para segurar na sua mão. E amanhã a gente tá de volta às 7 horas da manhã. Muito obrigado, tchau.